Boa tarde, eu sou a Bruna Pontual, estamos aqui em mais um episódio do Pontual Podcast. Esse é o episódio de número 17, olha só quanto tempo já passou, né? Estamos aqui sempre apresentando para vocês empresários com histórias emocionantes e eu vou aqui então agora apresentar para vocês três empresários incríveis, tá? O nosso tema de hoje é treine a sua mente, então preste muita atenção nessas histórias e no negócio deles. Vou apresentar então aqui para vocês o Ailton Belotti. Fala o seu nome aqui novamente pra gente, né? E a sua empresa. Claro, muito obrigado pelo convite primeiro. Boa tarde a todos. Eu sou Ailton Belotti e eu tenho parceria e sociedade com 4 empresas, que são de transportes, fertilizantes, encapsulados e andaimes. Legal, bastante coisa, né? E também tem aí um novo negócio entrando também, né? Mas a gente vai falar aí nos próximos blocos. Claro, com Temos aqui certeza. também o Marcel Lapa. Boa tarde, Bruna, tudo bem? Prazer, obrigado pela oportunidade, né? Marcel, vou falar um pouquinho da minha história, né? Trabalhei muito tempo aí no esporte e hoje estou aí junto com a Ailton nas empresas dele, trabalhamos juntos e a gente veio falar um pouquinho desse projeto novo que você comentou aí do Imunofósforo. Vamos falar Muito bastante bom. aí. E temos aqui também o Rafael, né? O Rafa, né? Rafael Florencio. Conta um pouquinho sobre a tua empresa. Bom, primeiro agradecer a participação. Bom, eu sou Rafael Florencio, sou personal trainer e mentor fitness. E a minha ideia é fazer com que as pessoas descubram o melhor caminho para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. Não se restringindo só dentro da academia, mas sim usar todo o potencial que você tem, principalmente hoje com as tecnologias, para você ter uma qualidade de vida sua e da sua família muito melhor. Muito bom. Então agora vamos começar com o Ailton, né? Ailton, a sua história é uma história motivadora. Não tem quem não escute e não se inspire, né? Conta um pouquinho mais como foi a sua trajetória para você chegar a ter essa quantidade de empresas, né? E agora atuando como palestrante também. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui pra gente. Claro, vamos lá. A minha trajetória, Bruno, eu costumo dizer que tudo foi fácil. Eu tenho isso comigo, né? Até porque eu acho que a questão fácil ou difícil é relativa, é subjetivo. O que é fácil para um pode não ser fácil para outro e assim vice-versa. Então eu gosto sim de contar um pouco da minha trajetória e aí as pessoas tiram as conclusões, né? Eu comecei a trabalhar desde os 7 anos. Trabalhava na roça com meus pais, né? Com 10 anos eu era boia fria, 10, 11 anos. Depois eu trabalhei como ajudante de pedreiro, ajudante de mecânico, atendente de boteco, operário de fábrica e vários outros. Embarcador de cargas, depois eu fui policial militar também, advogado e, por último, empresário, né? Então essa é um resumo um pouco daquilo que eu fiz na minha vida para chegar onde eu estou, né? E hoje eu estou entrando também nessa questão de palestras, a convite da Marcele e do Alê, 2 pessoas incríveis, né, que sempre estão presentes, todos aqui conhecem eles, né? E o que acontece, Bruna? Sempre que eu falava sobre a minha história, as pessoas elas achavam interessante. E chegavam para mim e falavam, Ailton, por que você não compartilha, não passa isso para as outras pessoas, né? Mas eu não achava que isso fosse algo incrível, algo que pudesse, como é que se diz? Impactar, Impactar né? a vida das pessoas. Até porque, Bruno, eu acho que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Então por que a minha seria diferente ou seria especial? Mas aí eu comecei, né, a participar de alguns eventos e eu vi que as pessoas elas pagavam para ouvir algumas coisas. E eu dizia, caramba, mas talvez eu também possa fazer isso de fato. E as pessoas contavam algumas histórias e eu falava, puxa vida, mas a minha história realmente talvez seja tão interessante ou até mais do que essa, né? E eu via que as pessoas pagavam para isso. E eu dizia algo que eu posso fazer gratuito, né? Gratuitamente. Então, eu dei alguns exemplos de transformação que aconteceram na vida de algumas pessoas. E depois, né, se você me permitir, eu posso até contar 3 exemplos que eu acho Claro, extremamente com interessante, certeza. né? Perfeito. Com certeza. É. E o legal, assim, da tua história é que você sempre deu o seu melhor em tudo que você fez, né? Todos os trabalhos... Porque eu já tive o prazer de ir em uma palestra sua e o que eu vi foi isso mesmo, que ele sempre dava o melhor dele, independente do cargo, o que ele estava ocupando, ele sempre procurava dar o melhor. E por isso o tema de hoje, né? Porque eu vi a história de vocês três, né? Que realmente é isso, a gente tem que treinar a nossa mente para ser sempre melhor, né? Isso mesmo, Ailton? Perfeito, é exatamente isso mesmo, Bruna. Eu nunca reclamo, sabe, das situações, por mais difíceis que elas sejam, eu sempre digo que nas dificuldades, nos problemas é onde a gente mais cresce, né? E eu acho que é isso que eu tento passar para as pessoas.
Às vezes eu vejo que as pessoas elas pensam que existe fórmula mágica, né? Para tudo. Por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, ela vai até um nutrólogo, acha que vai tomar uma pílula mágica e que dali a alguns dias ela vai estar perfeita. Saladinho. Não é isso. Nós temos hoje aqui um personal trainer, ele sabe, né, a dificuldade que é. Uma Eu nem diria construção, dificuldade, mas né? você tem que ter vontade. E tudo começa através da nossa mente. Então, acho que o nome, né, o título, tem tudo a ver mesmo com aquilo que a gente vem passar hoje para as pessoas que estiverem nos E assistindo. tem aquela história do livro, né? Conta um pouquinho daquela história do livro que eu acho incrível. História do livro. Bom, como eu te falei, né? Até os 19 anos eu não tinha absolutamente nada, certo? Eu trabalhava como operário de fábrica, né? E um dia um primo, ele me chamou para ir para o Rio Grande do Sul e uma prima me apresentou um livro. E esse livro, de fato, mudou a minha vida. Sabe o que eu acho muito interessante, Bruna? É que hoje, quando eu vou nas palestras e vejo o Marcel falando, a Lê, o Davi, eu digo, cara, tudo isso que eles falam hoje faz muito sentido. Por quê? Porque eu não tinha ouvido alguém me falar sobre aquilo, eu aprendi na prática, sabe? Então, por exemplo, quando o Marcel fala que para você ter sucesso, você tem que ter um objetivo, uma rotina e uma disciplina. Ninguém chegou e falou para mim isso, Ailton, para você crescer, você tem que ter um objetivo, uma rotina e uma disciplina. Não, mas eu fiz isso. Então, muitas coisas que hoje a gente vê as pessoas ensinando, eu aprendi na prática. Na Eu fui raça, obrigado, né? exatamente, eu fui obrigado a aprender. Então, essa história do livro foi muito interessante, porque até os 19 anos eu tinha uma escolaridade muito ruim, nunca tinha lido um livro de cabo a rabo, digamos assim, e quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei impressionado. Eu disse, meu Deus, nunca ninguém tinha me falado isso. Eu preciso colocar isso em prática. E no dia seguinte foi exatamente isso que eu fiz. Emprestei esse livro, né, da minha prima, não devolvi até hoje, já faz 27 anos, não vou devolver. Falo que devolvo, compro 10 livros, mas aquele que mudou a minha vida não. E eu coloquei isso em prática, Bruno. Então eu acordava às 6 horas da manhã, eu estudava até umas 8, 9 horas, tomava um café, voltava a estudar até às 11, meio-dia, almoçava, voltava a estudar até umas 5 horas da tarde. Depois ia para um cursinho pré-vestibular, estudava novamente até às 10 horas, chegava em casa às 11 horas, né? No dia seguinte, eu repetia essa rotina por 6 meses. E aí todos os concursos que eu fiz, eu passei. Tudo aquilo que eu busquei para minha vida, eu consegui, sabe? Mas eu tive que fazer isso. Eu tive que exercitar a minha mente. E aí é que eu digo que as pessoas, elas acham que tudo vem de uma forma muito simples. E não é assim. Então, se alguém me perguntar, Ailton, você sabe como uma pessoa faz para emagrecer? Óbvio que eu sei, de uma forma muito simples. Ailton, você sabe como eu faço para passar num concurso dificílimo? Sei, claro. Fácil. Você sabe como se tornar um empresário de sucesso? Sim, claro. Porque muitas Mas- pessoas às vezes só olham a rede social, né? Pois é. Ah, foi fácil, foi super fácil ele chegar até lá, só que não, né? Exatamente, Ninguém sabe Bruno. o que você trilhou, né? Exatamente, Ailton? mas aí é que eu sempre digo, a pessoa ela tem que fazer o possível. Ah, você quer emagrecer? Você sabe como. Primeira coisa, acorda de manhã, vai correr, muda a tua Disciplina, alimentação. né? Claro, muda o teu pensamento, muda a tua forma de agir. Se você não mudar uma cápsula, não vai resolver o teu problema. Então, eu achava também, e acho, que todo mundo tem as respostas. O problema é que as pessoas, às vezes, elas não querem fazer a parte delas. Não quer colocar em prática, Faz o né? possível, faz o possível. Que o impossível Deus faz por você. Eu sempre falo isso. Então, depende de você, não depende de mim. Eu não posso mudar a tua vida, mas você pode mudar a tua. É Muito isso. bom, fica a dica aí para você, empresário, empreendedor que está assistindo. Olha o que o Ailton disse que é bem importante, né? Marcel, vamos agora com você, Marcel. São 12 anos treinando atleta. Foram 12 anos treinando atleta de futebol, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, né? Isso. E aí você mudou, né? Geral, né? Mudou aí sua carreira, né? E agora é CEO da Incomplay, né? E também trabalha com outros produtos também. Inclusive, você é parceiro da Ailton, né? Conta um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória, como foi chegar até aqui. Bom, eu sou de Santos, né? Então o esporte respira aqui na nossa região, né? E a gente tinha um atleta olímpico aqui, né? O Rogério Sampaio foi a referência, então eu me envolvi com o esporte muito cedo. E aí depois eu fiz o vestibular e fui lá, fiz o Unesp. E eu tive a sorte de começar a trabalhar no futebol muito cedo. E aí eu fui para a área da fisiologia, então me formei em fisiologista e depois fiz mais uma pós, né? Em treinamento esportivo. E comecei a trabalhar e galgar aí dentro do futebol profissional. Em 2014 eu fui convidado para ir trabalhar na Tailândia, um contrato muito bom, o auge da minha carreira. Mas existem aqueles momentos da vida que são, né, cruciais. E minha mãe teve um AVC aqui no Brasil. E aí esse foi o ponto de virada para mim voltar para Santos e falar, eu quero ficar próximo dos meus.
E ali eu comecei a ir para a área corporativa. Comecei a estudar, fiz uma MBA, fui atrás de me formar, inclusive foi ali que eu cruzei com a Marcele, minha irmã do Acredite, que estava no movimento de coach na época, e aí fiz a formação de Master Coach com ela, trabalhei com ela e o Dr. Charles a Perfil, e aí entrei na parte de consultoria do corporativo, que é hoje o que eu atuo, né? Então hoje no grupo do Ailton são algumas empresas e a gente faz a consultoria, gerencia alguns projetos, colabora ali com o nosso conhecimento acumulado. E agora, o último projeto faz 2 anos, é justamente esse aqui, que é me conectando de novo na área da saúde. Que o imunofósforo é justamente um suplemento para fortalecer o nosso sistema imunológico, tem tudo a ver com a minha área de saúde lá, voltando para os atletas, melhorando a parte de recuperação dos atletas. Então a gente vem agora construindo isso e levando isso até as pessoas. Eu acho incrível o jeito que você falou, né? A tua trajetória, você sempre buscou se qualificar. No meio que você não é simplesmente, vou trabalhar com isso, acabou. Não, você procurou sempre se qualificar primeiro para depois começar a trabalhar com aquilo. É bem aquele caminho mental que o Hilton comentou, né? Faça a sua parte. Então eu sou um C, né, do DISC ali, o cara todo cheio de informação. Então eu sempre fui atrás de muito conhecimento. Até como atleta, eu nunca fui um excelente competidor. Mas eu sempre era aquele que substituía o professor, aquele que era convidado para dar palestra, workshop sobre esporte, que eu sempre fui de adquirir muito conhecimento. Então, eu tenho uma didática para ensinar sobre coisas. Então, isso foi me levando a esses lugares. Inclusive no futebol, né? Hoje a gente está conectado, o Ailton está nesse projeto, né, de palestrar, dar treinamentos. Eu sempre falo que a gente está agora naquela fase de transbordar aquilo que a gente adquiriu aí ao longo da nossa experiência para as outras pessoas. Porque as pessoas precisam de referências, de mentores. Muitas vezes as pessoas estão num processo de desenvolvimento, mas não conseguem se conectar a alguém que já passou por aquele caminho. Eu acho que o papel da gente como ser humano é compartilhar. Então, se eu adquirir algum conhecimento e esse conhecimento está aqui, né, o meu papel é compartilhar, levar isso para os outros. Né? E é isso que a gente vem agora desenvolvendo junto com a Acredite, é levar o que a gente adquiriu durante o longo de alguns anos, de forma que as pessoas possam ali se conectar, ter um aprendizado e aumentar, de repente, até a curva de aprendizado dessas pessoas, né? Então, o que a gente tem feito é isso hoje, né? Conectando pessoas através da nossa experiência e tentando ajudar elas a crescer aí como pessoa, ser humano e profissional. É isso aí. E na última palestra que vocês fizeram, você falou sobre processos, né? O quanto que é importante a empresa ter um processo, né? E com certeza a empresa de vocês é um sucesso graças a toda a experiência aí que vocês têm, né? Eu trabalho hoje voltado para pessoas e processos, né? A tua empresa, eu estudei um pouco da tua empresa, então eu Incom- entendi que é isso, né? A Isso, sua empresa. A Incomplay, ela nasce, né, de um desejo de criar ponte das pessoas através de negócios. E aí o entendimento é que os processos são fundamentais para a gente poder ter, né, sucesso, eficácia, mas as pessoas também. Não adianta você ter o melhor processo se você não tem a pessoa adequada. Eu sempre uso a analogia de uma Ferrari. Não adianta eu chegar e colocar uma Ferrari aqui se eu der a chave para um motorista que não sabe dirigir uma Ferrari. Uma Ferrari não é igual você dirigir um carro automático ou um carro manual. Então, além de você definir bem os processos, você tem que qualificar as pessoas. E aí é o que a gente mais tem trabalhado hoje, né? Eu tenho sorte porque o grupo deles é um grupo muito com um olhar de pessoas, né? São empresas familiares. E aí você tem uma vertente de entender o colaborador, entender o indivíduo, para depois você dar a capacitação. E aí é o que tem feito a gente conseguir andar bem aí com as empresas. Excelente, muito bom. Agora vamos aqui com o Rafa. Rafa, você começou em 2008, não é isso? E a tua ideia, na verdade, era ser um personal e abrir uma academia, o que não é ruim, né? Ser personal, academia, tá ok, mas você sempre buscando ir além, né? E hoje você é mentor, né? Conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como foi chegar até aqui, né? Tem umas histórias a mais aí, que você não me mandou no textinho lá, mas eu sei que tem coisas a mais que eu já te conheço há um tempo, né? Então conta desde o início, como que foi você chegar até aqui? Bom, assim como a história, como você disse, todos têm uma história que, quando é muito bem contada, ela pode mudar a vida das pessoas, né? E é muito interessante quando a gente para analisar a nossa própria vida, né? Porque quando a gente começa nesse mundo, a gente enxerga ele com um campo de visão. Mas quanto mais você vive nesse mundo e quanto mais experiências você passa, parece que você ganha amplitude na sua visão. Eu não sei se é altura, eu não sei se é largura, eu não sei se é profundidade, mas você amplia a sua visão.
Quando eu comecei em 2008, eu sempre fui muito bom na parte da saúde, na parte de pessoas, né? Inclusive de animais. Sempre gostei de estudar muito sobre animais. E chegou uma hora que eu peguei e pensei, bom, preciso escolher o que eu quero da minha vida, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer aqui uma continha e eu vou ver o que eu tenho mais possibilidades de dar sucesso. E dentre as minhas contas eu vi que juntando o que eu gosto de pessoas com a minha habilidade corporal, com saúde, que eu gostava, falei, eu vou para educação física. E eu vou falar isso aqui agora porque é muito interessante que ainda assim existe um pouco de preconceito com a área, né? E eu tive vários professores que falaram, fala logo você, porque eu sempre fui um aluno nota 10. É isso que eu ia falar, porque tem uma história, né, atrás disso, né? Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui estudioso, não tirava nota baixa, né? Então, esse meu lado, né, mais cognitivo sempre foi muito bem aflorado. E os professores olhavam para mim e queriam que eu fosse o quê? Sei lá, engenheiro, médico, arquiteto, qualquer outra coisa, né? Só que eu falei, não, cara, é isso que eu gosto. Hoje eu entendo que toda essa força que eu faço todos os dias é para que eu possa ser útil para alguém, né? Eu acredito que a missão de todo mundo é ser útil para alguma coisa, né? E quando a gente entende isso, aí esse que dá um caminho para a nossa função, né? Todo ser humano tem uma função. E aí em 2008 eu entrei na faculdade e comecei com essa ideia fixa de ser um personal e ter uma academia. Até porque para mim ter uma academia precisava de muito dinheiro, né, e tudo mais. Investimento. Eu venho de uma família humilde, meus pais não têm um ensino médio completo, né, são trabalhadores até hoje, né, vendem comida típica baiana na praia, coxinha, acarajé, cuscuz, empada. Adoro! E assim vai embora, né? E eu sempre fui muito trabalhador, eles me ensinaram muito a raça de trabalhar, né? Só que eles não têm aquela instrução financeira, não têm instrução de educação, né, mais científica. E eu fui atrás sozinho. Inclusive, fui o primeiro da minha família a ter faculdade, pra você ter ideia. E aí eu fui desbravando, né? Fui abrindo o caminho com o meu próprio facão, né? Às vezes nem tão afiado, né? E a gente vai aprendendo no meio do caminho. Em menos de 6 meses na faculdade, eu conheci um professor. E esse professor viu, olhou para mim assim na minha capacidade, minhas perguntas, minhas respostas, e me convidou para sua equipe. E aí, em 6 meses, eu comecei a estagiar dentro da academia da própria faculdade. E em pouco tempo eu já estava dentro do quadro lá de auxiliar dos professores, né? E em pouco tempo eu também comecei a tocar junto com os professores. Lógico, tinha um professor guia e eu ficava ali auxiliando, né? Mas eu fiquei feliz, porque eles me deram uma responsabilidade muito cedo, né? Ao mesmo tempo que vem a primeira grande lição da minha vida. As pessoas cobram o seu serviço com qualidade, né? Eu estava iniciando, e quando a gente inicia, a gente não faz as coisas muito bem feitas, né? Ou pelo menos não tanto alguém já bem instruído. E aí a primeira lição da minha vida é assim, quando tem um problema, melhore e melhore rápido. Se você quer se manter naquele ponto no seu trabalho, ou naquele nível, né, de autoridade, melhore esse trabalho rapidamente. E aí os pais daquela época, que eu dava aula para criança de natação, os pais foram os grandes professores, meus primeiros mentores. Onde tive 1 mês de críticas, de tipo, olha, não sei o que, não sei o que. E a cada semana eu melhorava um pouco mais. Até que a minha aula era a única aula que eles recebiam um panfleto com toda a aula descrita e explicando cientificamente o que ia acontecer na aula. Isso Incrível, começou a me trazer um diferencial dentro da academia, e em pouco tempo eu tinha toda a minha aula lotada e tinha fila de espera, né? Então isso foi muito legal, foi muito produtivo para eu entender como funciona o mundo e a cobrança das pessoas, né? E aí depois disso, esse mesmo professor que me trouxe para a equipe me convidou para ir para a USP. E ele viu que eu tinha potencial, era estudioso, eles estavam precisando de gente e me levou para pleitear um mestrado lá na USP. E aí foi quando eu tive mais uma outra virada na minha vida, né? Porque na minha época a USP era a maior autoridade, o auge, né, de classificação dentro da minha área. Eu estava entre os melhores. Depois eu entendi por que eu estava entre os melhores. Tinha os doutores com centenas de livros e eles falavam assim, escolhe um livro e fala uma página. Os caras sabiam.
era incrível. Era bem incrível, né? E aquilo me fascinou, ter todo aquele tipo de conhecimento. E eu fui desenvolvendo tudo isso lá na USP no mesmo período onde eu estava terminando a faculdade. Tá? Então foi tudo ao mesmo tempo. Eu digo que em 2011 foi o ponto que eu descobri por que as pessoas dormem sentadas. Porque realmente estava bem puxado, né? Eu nunca deixei de trabalhar, porque eu não podia, né? Meus pais tinham que pagar a casa, a minha irmã, e eu tinha que virar para pagar minha própria faculdade, minha própria condução, porque morava no Guarujá com eles, minha faculdade era em Santos, meu estudo era lá em São Paulo, né? Então eu tive que me virar bastante. Isso foi dando o quê? Casca, né? Sabe aquela frase, mar calmo nunca fez um bom marinheiro? Né? Então a gente aprende a dominar as nossas próprias habilidades, nossas crenças, nossos valores, nossas forças, quando isso é chamado para atenção. Quando você não pode mais recuar, sua única função agora é seguir reagir, em frente. seguir em frente, né? Até então tem uma frase que eu gosto, quando a pessoa chega pra mim, né? Ai, Rafa, eu tô meio desanimado, não tô gostando do meu corpo, tô sem saúde, não consigo nem subir pro meu apartamento, que são 2 andares e tal. Eu falo pra você, olha, sabe qual que é a parte mais legal de chegar no fundo do poço? Aí a pessoa já é meio cabisbaixa, né? Fala assim, tá, qual? Porque você só tem uma opção, subir. Incrível. Não dá mais pra cair. É isso mesmo. Né? Então, e isso foi me abrindo mais dos caminhos. E eu descobri que a construção física, ela é muito mais do que só os exercícios. E sim, existe uma mente. A gente trabalha com pessoas e não com um corpo só de músculo, bíceps, tríceps e panturrilha. A gente trabalha com uma mente que controla esse corpo. Eu comecei a estudar toda essa parte neural, onde fui para PNL, onde fui para outras construções da parte da psicologia voltada para o treinamento físico. E aí eu comecei a agregar esses conteúdos dentro da minha aula. E aí eu comecei a ter outro tipo de trabalho. E isso que me diferencia dos outros profissionais normais que estão preocupados só com essa parte técnica. Só com a parte física, né? Olha só, vocês conseguiram entender aí toda essa história, a questão de treinar a mente, a importância. Bom, vamos agora dar uma pausa aí. Fiquem aí com o comercial da Doin Motors. Doin Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doin Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doin Motors. Doin Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doin Motors. No trânsito somos todos pedestres. Vamos agora para os cases, né? Os cases de sucesso aí das empresas. Ailton, você tem um olhar 360, isso a gente já percebeu, né? Você consegue ver tudo no negócio ali, como é que funciona. Então, conta um pouquinho mais aí sobre as suas empresas e sobre esse seu novo projeto de palestrante. Perfeito. Vamos lá. Bruna, eu sou o 11º filho, né, de uma família de 14 irmãos. Então, você imagina. E é uma família muito grande, bastante complexa, pessoas diferentes. Nosso amigo falou que ele foi o primeiro, né, a ter um curso superior na família, e eu também. Né? Então, foi o primeiro. Então, você imagina você ter que administrar uma família de tantas pessoas e com cabeças tão diferentes. Crenças limitantes, né? Às vezes é mais difícil do que administrar uma empresa, né? E depois, administrando família, eu vim para a parte empresarial. Então, a gente sempre tinha que administrar também essas pessoas. E isso eu achei muito interessante e eu sempre quis olhar essa questão da liderança. E eu digo, Bruna, que o líder ele tem uma responsabilidade tão grande que é ele quem faz a diferença entre a vitória e a derrota, entre o sucesso e o fracasso e muitas vezes até entre a vida e a morte. Então eu sempre estudei essa questão de liderança, até porque se você tem empresa, você tem que ser líder. E eu percebi que alguns detalhes eu podia trazer tanto dentro da família para dentro da empresa. Hoje, por exemplo, eu estou escrevendo um livro exatamente sobre isso. Liderança com sabedoria. A arte de conquistar seguidores e não mercenários. E por que eu digo isso? Porque para você conquistar mercenário é muito fácil. Basta você ter dinheiro. Mas essas pessoas elas não estarão contigo. E nos momentos difíceis elas vão te abandonar por qualquer vantagem diferente daquilo que você oferece para elas. Pior,
elas vão tentar te prejudicar. Se elas estiverem onde? Se elas estiverem no teu concorrente, né? E o seguidor já é diferente. É uma pessoa que ela permanece junto com você. Te Independentemente admira. Exatamente por essa razão, ela fica contigo. Não é por causa apenas, óbvio, que você também tem que pagar, obviamente, mas não é só esse o motivo que faz com que ela esteja junto com você, mas sim a pessoa que você é. O teu carisma, a tua simpatia, a tua postura, a tua inteligência, a tua sabedoria, sabe? Você poder ajudar as pessoas, você ter sensibilidade, você ter empatia para compreender cada tipo de pessoas. Eu aprendi isso na minha família. Eu tenho um cunhado que eu posso chegar e dar um pedala Robinho na cabeça dele, tá tudo bem. Eu posso chegar e empurrar, bater, falar um monte de palavrões, não tem problema. Agora tem um outro que é sistemático. E eu tenho que saber como conversar com ele, como conduzir aquilo ali. Então, na família, você observa esses detalhes. E dentro de uma empresa é a mesma coisa. E aí você tem que saber aproveitar o potencial de cada um, saber o que pode. E eu percebi uma coisa. Hoje, essas características de um verdadeiro líder com sabedoria, eles são mais importantes do que a pessoa ser inteligente ou ser uma pessoa conhecedora. Sabe? Não basta você ter inteligência, não basta você saber um monte de coisas se você não tiver o quê? Se você não tiver sabedoria, que é o controle emocional, que é você poder pegar a inteligência e o conhecimento e com a sabedoria você nortear isso para um determinado fim, algo que seja bom, algo que você queira. E por essa razão é que eu resolvi sim escrever sobre o quê? Liderança e sabedoria, sabe? E aí eu busquei 12 características assim que eu considero como sendo essenciais para qualquer pessoa que deseja de fato ser um líder e conquistar o quê? Seguidores e não mercenários. E isso vai fazer uma grande diferença nas empresas. Porque uma empresa que tem apenas mercenário, um dia ela vai ter problema, pode ter certeza absoluta. E eu cito também no livro muitas passagens bíblicas, né? E outro dia eu conversando sobre isso e dizendo, olha, um dos maiores líderes da história da humanidade foi Jesus Cristo. Ele pegou pessoas que não tinham capacidade nenhuma, sequer sabiam ler, como por exemplo Pedro, e transformou em líderes que até hoje, né, deixaram São ensinamentos. lembrados. Exatamente. E nessa equipe de Jesus, existia um mercenário. Existia um mercenário. E o que aconteceu? A história sabe disso. Então, dentro de uma empresa, eu penso da mesma forma, sabe? Que você tem que conquistar o quê? Seguidores. Mas para que você conquiste essas pessoas, você tem que ter o quê? Sabedoria. E aí sim, você tem que ter aquelas características que eu cito como sendo essenciais. Caso contrário, esquece. Você pode ser chefe, patrão, gerente, qualquer coisa. Mas líder eficaz você não vai ser. Então, peraí. Então, a gente tem um livro vindo por aí, é isso? Exato, exato. Então, além das empresas, palestrantes, temos um livro para ser lançado. Isso, E exatamente. daí já tem data, já tem previsão? Não, ainda não tenho, porque já está pronto, já está tudo escrito, já só falta mesmo os últimos detalhes, sabe? Mas isso aí é tranquilo. Essa parte, a mais Muito difícil, a parte mais difícil já foi feita. Que é você dar o pontapé inicial, que é você ter as ideias, que é você encaixar e colocar dentro de uma sequência, né? Onde possa ser interessante para aquela pessoa que deseja, sim, a leitura agradável e se tornar um líder de verdade. Sigam o Ailton aí nas redes sociais para vocês ficarem atentos quando ele vai fazer esse lançamento, hein? Lembrando que, durante todo o programa, vocês estão vendo aí embaixo que tá aparecendo várias empresas. São as empresas que patrocinam o programa, tá? Então, são empresas que eu confio, que eu garanto. Se você está precisando aí de algum serviço delas, pode entrar em contato que tá ok, beleza? Bom, agora vamos aqui com o Marcel. Marcel, é o seguinte, você trouxe hoje pra gente um produto de extrema importância. Eu já sei mais ou menos o que é, mas você, nada mais do que você falar, né, a fundo, quais são os benefícios, quem pode usar esse produto, é esse daqui, gente, ó, Imunofosfo. Conta um pouquinho mais aí pra gente, Marcel. Bruna, é justamente isso, né? Pela minha trajetória, eu sempre tive muito ligado à questão da saúde. Quando a gente trabalha com atleta, né? Meu amigo aqui vai poder me ajudar. A gente sempre classifica o atleta diferente do indivíduo normal, né? A gente tem 3 classificações. A gente tem o patológico, que é aquele indivíduo que sofre uma disfunção. A gente tem o indivíduo saudável, que está ali no meio. E a gente tem o atleta, que é acima da curva. Tem que ser tratado diferente. E aí surgiu para a gente, há cerca de 3 anos, esse projeto, né? Convido, em algum momento que vocês tiverem a oportunidade de conhecer a palestra, porque é muito interessante, esse suplemento. Tá? O que esse suplemento faz? Imagina que todo mundo é um Wolverine, né? A gente tem o nosso sistema imunológico, que tudo que acontece lá, que danifica ou que machuca, a gente tem um sistema imunológico que vai lá e começa a curar isso. Esse suplemento que a gente há 2 anos lançou, né, Ailton? 2 anos. Ele faz justamente o fortalecimento do seu sistema imunológico.
Então, tudo aquilo que você tem de disfunção ou até patológico, ele faz com que você consiga se recuperar. A gente tem tido uma resposta muito forte, você deve ter visto alguns depoimentos na palestra, Sim. em algumas patologias muito latentes. O câncer, por exemplo, né? A gente tem acompanhado alguns casos onde o uso desse suplemento tem trazido uma qualidade de vida para as pessoas que estão passando por esse processo que chega a ser assim emocionante, né? E a gente até brinca, né, que hoje a missão da American Nutrition é criar uma ponte onde as pessoas que necessitam de algo, né, para melhorar essa qualidade de vida durante a doença tenham acesso a isso. Tá? Ele é um suplemento que ele não tem contraindicação, ele é uma substância natural do seu corpo, né? Ele é bioidêntico, então não existe contraindicação e ele vai agir em diversos fatores. Mas eu vou tentar fazer uma analogia para ficar bem simples para as pessoas. Imagina que é assim, o exército do bem é seu sistema imunológico. E lá dentro tem aquelas células que estão doentes, estão com alguma disfunção. O que esse suplemento faz? Ele se conecta nessa célula ruim, o sistema imunológico, que é o exército do bem, identifica e vai lá e ataca ela. E joga essa célula ruim para fora. Então imagina que qualquer resposta que seu organismo tenha, que seja ruim, uma célula danificada, uma virose, ou principalmente, que eu vou falar um pouquinho mais, processos inflamatórios, esse suplemento consegue fazer com que o sistema imunológico tenha uma resposta mais eficiente. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que tinham renite, e a partir do uso do suplemento, a renite sumiu. Tá aqui o Ailton para comprovar. Olha que bom, meu São filho, exemplos meu marido e o meu filho tem A gente tem, fortíssimo. inclusive, para neuropatias, né? Algumas disfunções no sistema neural, onde a gente evidenciou muita melhora em função do uso contínuo. do fósforo. Autismo também funciona? Olha, a gente não tem relato do autismo, Tá. tá? Porque o autismo, ele tá numa característica um pouquinho diferente. Sim. Mas num padrão neural ele melhora muito. Então, Alzheimer, Parkinson, a gente tem casos acompanhando. Mas eu queria falar e aproveitar o espaço para a gente falar de uma coisa que se chama inflamação crônica que a sociedade vive hoje. Pelo nossa maneira de se alimentar, principalmente por o advento do açúcar, né? A glicose hoje, que é um índice muito fácil de todo mundo controlar, ela faz um processo ao longo do uso dela, que é a glicação e os radicais livres, que esses dois processos associados fazem o nosso corpo ficar 24 horas inflamado, principalmente intestino, e as nossas células, elas ficam danificadas na membrana, e a mitocôndria, que é onde usa a energia, ela não tem eficiência. Isso gera, na nossa fisiologia, um processo inflamatório globalizado, onde a maioria das doenças que mais matam no mundo desencadeiam desse princípio. Tanto o AVC, infarto, a diabetes tipo 1. Então, o que acontece que eu peço? Para as pessoas darem atenção ao simples hábito de se alimentar melhor, e aí é uma dica, né, para quem puder ir procurar um nutrólogo ou um nutricionista, achatar a sua curva de glicose. Ou seja, de vez em você ficar comendo aquele monte de comida, sua glicose lá em cima, depois ela desce com efeito de insulina contrário, tente manter isso regular. Fazendo isso e tomando um suplemento como esse aqui, eu tenho certeza que a probabilidade de você vir a ter alguma doença vai diminuir muito. Pai, hashtag fica a dica, pelo amor de Deus. Eu vou mandar esse link pro meu pai que ele precisa ver isso. Urgente. Nossa, demais. Meu pai, ele tem diabetes muito alto, inclusive ele teve problema com a visão por causa da diabetes, né? E a médica falou justamente isso, sobre a questão do corpo dele tá todo inflamado, porque ele não controla, ele come tudo errado, a gente conversa, mas não adianta. Mas vamos ver se de repente eu consigo convencer ele a tomar. Chama a esse- gente que a gente ajuda a convencer. Então, no caso, todo mundo pode tomar. Não tem contraindicação, porque é um suplemento, não é isso? Bom, exatamente. Ó, Bruno, é o seguinte. A recomendação é que a gente tome uma cápsula por dia como preventivo, tá? Porque imagina assim, as composições que existem aqui, ela é bioidêntica daquilo que você recebe na fase de amamentação, tá? Depois que você se alimenta pelo leite materno, você recebe uma quantidade dessa substância e ela fica no nosso organismo. Só que ao longo da vida, a gente vai perdendo essa substância. E aí, depois dos 30, 40, você começa a ficar com estoque baixo. Então, o seu sistema imunológico tem mais dificuldade para identificar essas disfunções. O que a gente está fazendo é repondo, tá? Em casos de doenças, e aí a gente tem um apoio técnico para quando vocês precisarem, como câncer, lúpus e uma série de outras. Fibromialgia, a gente tem tido muito caso que o uso de fibromialgia controla a dor, tá? Então, nesses casos, a gente tem uma dosagem maior, né? A gente recomenda aí em casos mais graves. A gente tem alguns casos de câncer que tem usado suplemento para melhorar a qualidade de vida,
que a pessoa toma 6 cápsulas por dia e ela, às vezes, o médico tira a quimioterapia, tira a radioterapia, porque a resposta está sendo muito boa. Mas mesmo durante esses processos mais pesados de quimio, rádio, o que o suplemento faz? Ele faz com que você passe por esses processos com mais qualidade de vida. Você continua tendo fome para se alimentar, os níveis de dor diminuem, né? Eu tenho um caso de Monte Azul Paulista, que é o motorista de uma ambulância, o Marquinhos. Um abraço, Marquinhos. Hoje, após 30 dias usando o imunofósforo, ele com câncer no estômago, hoje ele está em casa, fazendo toda a sua rotina normal do dia a dia, sem precisar de ajuda de ninguém, passando por um processo de quimioterapia, mas está funcional, que é a palavra que eu mais falo. O importante, quando as pessoas estão combatendo, passando por esse processo, é que ela se mantenha funcional. Não dependa de alguém para levar comida ou para ir no banheiro, porque isso é muito ruim. E aí eu entro no tema do nosso amigo personal, que o ser humano não são partes, ele é um todo. Né? A neurociência, né? Todo esse contexto nos diz do quê? Não adianta eu treinar músculo, eu tenho que treinar o indivíduo, porque o músculo influencia na química, que vai influenciar no emocional, e o emocional influencia na química, que vai influenciar também na fisiologia, né? Eu sempre uso aquela regrinha, né, do Tony, né, que é o PEER. Pensamento gera emoção, emoção gera ação, ação gera resultado. Se quer mexer nessa equação, mexe em alguma dessas letrinhas aí. Incrível, isso chama aí. efeito psicossomático, né? Então, conforme você pode vir da parte física para a parte interna, quanto da parte interna para a parte física, né? E só tentando acrescentar, pensando um pouquinho em saúde, dentro da área de treinamento, principalmente falando de atleta, há muito a necessidade de um treinamento mais rigoroso, perto de pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Que querem só qualidade de vida. O atleta, ele não pensa só em qualidade de vida, mas ele pensa em performance. Então ele precisa ser ter resultados além do que uma pessoa que treina normal. E o que acontece? Diferente de uma pessoa comum que está preocupada em apenas cumprir o seu treino na academia, o atleta ele tem que cumprir o seu treino e cumprir a recuperação do treino. Porque ele precisa estar amanhã de novo treinando de forma 5 vezes mais do que aquela pessoa normal. Então, quando a gente para pensar em sistema imunológico, a gente tem que entender que a recuperação ela é tanto quanto importante quanto o próprio treinamento, né? Existe uma base dentro do treino que a gente fala assim, a recuperação deve ser proporcional à intensidade do treino. E não acontece isso. As pessoas treinam bem forte, mas não se recuperam na mesma proporção que ela treinou. E o que acontece? Passa 2, 3 dias seguidos assim, pega um dia desses que dorme errado, a imunidade cai e já era. A pessoa fica doente, fica gripada, a dor muscular fica mais tardia, de vez em demorar 48 horas, dura bem mais do que 4 dias, e aí acontece outros efeitos dentro de tendão, ligamento e assim vai. E aí acaba desistindo, né? Desistindo de treinar, desistindo do foco, do propósito, exatamente, né? Rafa, vamos já entrar aqui na sua parte, né? Aproveitar aqui. A gente tem imagens de antes e depois de alguns alunos de vocês. Luizinho, coloca aí, olha só, olha que incrível aí esses antes e depois. Vamos comentar um pouquinho, Rafa, sobre isso? Sim, a forma que eu trabalho, ela vem de um efeito mais generalizado do ser humano. Então, além do treinamento, que todos eles tiveram treinamentos específicos, a gente vê um rapaz mais velho, uma moça mais nova, um outro rapaz mais novo também, até crianças. Tá? Então, todas essas mudanças que vocês estão vendo na tela foram em 50 dias. Tá? Todos, tanto o rapaz ali no canto, a moça do meio, o garotinho e o outro que ganhou aquela massa muscular. Foi tudo 50 dias. Legal. Então, qual que é a ideia de tudo isso? O guia, né? Ter o caminho correto. E quando a gente tem a instrução bem orientada de um profissional de qualidade, você consegue reduzir tempo e aumentar resultado. E tudo isso com segurança. As pessoas às vezes acompanham aqueles, vamos dizer assim, influencers, né? Não é ruim. Hoje em dia tem muito conteúdo muito legal na internet. Só que o seu estilo de vida não é o estilo de vida daquelas pessoas. E isso muda tudo. Porque às vezes você vê um resultado de uma pessoa que você gosta em 30, 40 dias, só que todo o esforço que aquela pessoa está fazendo não é o esforço que você vai conseguir. O seu tempo útil para ter aquele resultado talvez não seja o mesmo, né? E às vezes os recursos que você tem não sejam os mesmos dos recursos que aquelas pessoas estão E aí as pessoas utilizando. acabam ficando frustradas
e não querem E aí mais vem a saber, importância do que né? ele fala, né? Que ele não trabalha só o corpo, ele trabalha a mente. Porque Sim, você é uma mentoria, né? Manter né, o teu aluno, né, o teu cliente na motivação para continuar treinando e chegar no resultado, às vezes é até mais importante do que o conhecimento técnico. Sim. Exato. O que eu trago para eles é o que eu chamo de esperança, né? É quando a pessoa vê toda a trilha que eu fiz, o mapa do sucesso dele, e falar, cara, eu consigo fazer isso. Show. E isso como eu posso dizer, libertador para a pessoa. Porque antes dele ver o mapa do caminho dele, ele não imaginava como chegar lá. Às vezes as pessoas olham para a barriga e falam, meu, como eu vou perder isso? Eu tô tentando isso há anos. Como você vai chegar para mim e tá falando em 50, 100 dias você vai mudar isso? Tá, mas às vezes o caminho que você escolheu não foi o caminho que você consegue trilhar. E é importante ter um profissional, porque muita gente se engana achando que treinar sozinho, você não vai conseguir ter os melhores resultados. É por isso que você precisa de mentores, né? Então, o profissional, ele serve para te levar de forma mais eficiente aonde você quer. Ou até se lesiona, né? Eu fui numa viagem recentemente, e aí tava os agentes de viagens lá, aí a menina, ai não, porque vamos pra academia. Eu falei, amiga, eu não vou pra academia nem em casa, de verdade, aqui nem pensar, não tem ninguém pra me orientar. Não, porque eu vou. Eu falei, então tá bom. Ela trouxe até tênis pra mim. Eu falei, fica com tênis, eu não vou. Ok, ela foi. Treinar sozinha, não tinha nenhum instrutor, nada, sabe o que aconteceu? Ela lesionou a coluna. E ela voltou de ônibus, assim, toda machucada, teve que ir direto pro hospital. Não sei, eu não consegui falar com ela depois, ela deve estar assistindo, desculpa, amiga, eu não vou revelar seu nome. Mas, de verdade, é muito sério isso, muito sério. É. E eu ainda falei pra ela, você vai só... Ah, não, porque eu vou. Olha o perigo. Se você parar para pensar, isso não é só aqui, né, na nossa sede que é Santos, mas isso é no Brasil inteiro. O quanto tem hoje de um ambiente de treinamento dentro do seu próprio prédio, né, uma academiazinha, um espaço Bastante. lá de lazer, que as pessoas não utilizam exatamente por falta de conhecimento, né? E se a gente for parar para ver uma estatística que é absurda, gente, toda vez que eu falo isso me dói. Existe um estudo que fizeram que a cada 100 pessoas que se matriculam numa academia, apenas 4 duram um ano. Cara, Frequentes. Eu Só tô 4. aqui estatística. você tá na estatística? Nos primeiros 3 meses de academia, isso. 50% das pessoas param de frequentar. Nos primeiros 3 meses. Até então, hoje, dentro das academias, pelo menos de algumas que eu já participei, eles têm toda uma estratégia para fazer com esses novos clientes nos primeiros 3 meses, para que ele se envolva de uma forma não só física, mas sim de uma forma mais mental, psicológica, né, comportamental, para que esse aluno tenha mais probabilidade de se manter treinando. E é exatamente isso que eu atinjo dentro da pessoa. Quando eu traço o mapa para ela e o caminho, ela vê, cara, aqui eu vou ter esse objetivo, aqui eu vou ter esse, quando eu chegar nesse eu vou ter capacidade daquele. Ela começa a ver os potenciais de crescimento, né? É como se eu pedisse para todo mundo aqui, não gosto, não façam isso, mas derrubar uma árvore, né? Se eu pego para você e falar assim, ó, você vai usar uma tesoura, você vai usar um martelo, ou você vai derrubar com um serrote. Quem vai derrubar Poxa, primeiro? deixou a tesoura comigo, Rafa. Mas é assim que a gente faz na vida. Às vezes a gente quer um objetivo que a gente não está usando a ferramenta correta. Verdade. A gente não está usando o treino correto, a alimentação correta, o descanso correto. Você está tentando usar a sua tesoura. Porque pra tem que ter o derrubar. descanso também, né, Rafa? Não pode ser muito intenso, né? Por isso que eu acho que é a importância mesmo de você trilhar deixar um mapa mesmo. Achei legal até o teu termo, né, que você usa. Deixa um mapa para a pessoa poder seguir direitinho e conseguir alcançar o desejado, né? Sim, e o meu serviço de entrada, né, a ideia para a pessoa ir já entendendo como funciona, é esse desafio de 50 dias. Isso, vamos falar sobre ele. Por quê? Porque 50 dias não é um tempo curto, mas também não é um tempo longo, né? Hoje em dia existe aquele número cabalístico de 21 dias para mudança de um hábito, né? E a gente já sabe que isso não é verdade, né? Existem muitos hábitos que se mudam em 21, existem hábitos que você muda em um dia, e existem hábitos que você muda em anos. Tudo vai depender do quanto ele está enraizado dentro de você, né? Porém, em 50 dias, a pessoa tendo uma meta diária para ela cumprir, de treino, alimentação e pensamento, faz com que esse estímulo recorrente faça com que ela ganhe
mais sinapses, mais ligação e conexão com esse estilo de vida. Porque quando você quer mudar a sua saúde, é estilo de vida, né? Quando o pessoal vem e fala assim, Rafa, quer emagrecer. Você não emagrece só 1 hora na academia. Você emagrece as 24 horas do seu dia. Não é você ir aqui, cumprir 1 hora, esquece, Rafael, some na sua vida, as outras 23 horas. Vou comer pizza, massa. Não, você emagrece às 24 horas. Então, todas as suas decisões têm que ser voltadas para isso. E aí, quando eu tenho toda uma palestra inicial nesses 50 dias, né, eu faço toda uma instrução para que eles possam entender, né, como funciona essa mudança do hábito. E aí, quando eu falo assim, olha, sabe por que é difícil de você mudar o seu hábito e você entrar nesse estilo de vida saudável? Porque, segundo a área comportamental, fala assim, para você adquirir um novo hábito, você tem que ajustar 21 comportamentos. Pelo menos. Ou seja, para você ir de manhã na academia, você tem que ajustar a sua mochila no dia anterior, o seu horário de dormir, a sua alimentação, a sua roupa, você tem que se preparar psicologicamente, o banho, você tem... Então, olha quantas coisas você vai ter que mudar e ajustar na sua vida para adicionar um treino de manhã. Então, quando você tem alguém que te ajuda a organizar todo esse sistema que você tinha que fazer sozinho, é muito mais fácil de você seguir em frente, né? Existe uma coisa chamada de energia de ativação. Por exemplo, você vai entrar num site e você quer saber o preço de um determinado produto. Se você demora 10 cliques para chegar nesse preço, a chance dessa pessoa chegar no preço é quase nenhuma. Ela vai dar muito esforço. Já desiste. Já desiste. Agora imagina você saber o preço em 1 clique. Você nem precisar dar 1 clique. Entrou no site e já está o valor. É mais ou menos isso que eu faço com o exercício. Eu diminuo o esforço que você faz para chegar na academia ou aonde você for e fazer o seu treinamento. Né? Então, essa experiência, eu gosto de falar que é uma experiência, uma imersão de 50 dias que pode ser capaz de mudar toda a sua vida. E personalizada, né? É personalizada. Isso que é incrível. Bom, agora, eu sei, gente, que a gente tá falando aqui do mundo fit, né? Não comer e tal, mas eu preciso falar para vocês que o restaurante Dona Angola começou já o festival de inverno e eu vou deixar agora vocês aí com um vídeo super incrível aí desse festival de inverno aí, dos caldos e sopas que eles estão fazendo e também de fundi, que começou também o de fundi. Muito bom, gente. Fica a dica. Hoje tá fechado, né? Segunda-feira é fechado, mas a partir de terça a domingo lá tá aberto e é delicioso, gente. Olha aí. Ai, que delícia, né, gente? Deu até fome aqui, meu Deus. Bom, vamos lá. Agora a gente tá chegando ao fim, rapazes. Foi incrível aqui estar com vocês, escutar um pouquinho mais de história, né? E eu gostaria de pedir, então, para vocês deixarem aí uma frase final para quem tá escutando, né? A maioria dos seguidores são empreendedores, né? Então, vou começar aqui com o Ailton. Ok, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, Bruna. Parabéns pelo teu programa. A mensagem que eu deixo é: faça a tua parte, faça o possível e deixe que o impossível Deus faz por você. Eu acredito que isso é o segredo de tudo. Faça a tua parte, se esforce, trabalhe, busque resultados e tudo vai dar certo. Muito bom, obrigada, viu, Ailton? Eu que te agradeço. Marcel. Agradecer aqui, muito bom, né? Tá com pessoas como a Ailton, você, muito alegre, parabéns pelo programa. Nosso amigo Rafa, sensacional, me reconectando um pouco aí à área, né? E eu acho que tem a ver com o tema que a gente trouxe aqui, né? Mente, saúde. Saúde é um conceito mais complexo. Não é só corpo, não é só mente, não é só espírito. É justamente esses três, né? A gente sabe que o indivíduo saudável é aquele que está com o seu corpo saudável, a sua mente saudável e a sua relação com aquilo que é maior, divino, independente de religião, espiritual saudável. Então a minha mensagem é essa: cuide da sua saúde como um todo, espírito, mente e corpo. Muito bom. E o Rafa? Bom, pessoal, dentro de toda essa mudança aí, dentro do tema que a gente está aqui hoje,
quando você depara com um desafio na sua vida e você já lutou contra ele várias vezes, se você não conseguiu superar ainda, pense o seguinte: tudo é passageiro, só que recorra às ferramentas corretas. E aqui você pôde ter um pouquinho da experiência de cada um e cada um descobriu a sua ferramenta. Você vai descobrir a sua. Para de falar aquela coisa de não tem nada que eu goste dentro do treinamento. Você só não descobriu o que é aquilo que preenche o seu coração. Então vai atrás para descobrir. Muito bom. Então, chegamos ao fim. Gostaria, então, de agradecer a vocês. Muito obrigada. Se você está assistindo o canal até agora e você não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho e lembre, Pontual Podcast é a conexão que você precisa. Obrigada, boa semana para vocês. Ah, e tem um recadinho para vocês. Esse sábado agora, dia 8, às 15 horas, eu e a minha sócia, a Elisandra, a gente vai estar inaugurando a nossa loja física, a New Travel. Vai estar agora com uma agência física para atender vocês lá no centro de São Vicente. Se você quer saber um pouquinho mais, segue lá nas redes sociais que amanhã eu vou estar postando lá na íntegra para vocês, tá bom? Estão todos convidados. Obrigada, viu, rapazes? Tchau, tchau.